Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder mais uma pergunta que me fora feita, e uma pergunta muito interessante, e uma pergunta a partir, é claro, da lógica. A pergunta foi a seguinte: em referência ao vídeo anterior, você que não assistiu o vídeo anterior pode assistir, sobre a questão de onde estão as pessoas quando elas morrem, se a alma fica vagando e tal. Em questão daquele vídeo, então, surgiu uma outra pergunta, que é uma pergunta da lógica. A pergunta foi a seguinte: bem, se a pessoa morre, ela já vai direto para os céus ou vai direto para o inferno? Por que ela terá que ressuscitar na volta de Jesus? No caso, na volta de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. E depois, lá no juízo final, haverá uma segunda ressurreição, que é a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, que morreram para a condenação, ou daqueles que estão então no inferno. Bem, se eles já estão no inferno, se eles já estão no céu, por que então a necessidade deles ressuscitarem na volta de Jesus Cristo de Nazaré? Porque é o seguinte: porque o inferno ainda não é a condenação final das pessoas. A condenação final das pessoas que morrerem sem Cristo, que rejeitaram a Cristo, tá? Porque ninguém vai ser condenado pelas obras, ou por fazer obras más, ou por deixar de fazer as obras más. As pessoas serão condenadas por rejeitarem a Jesus. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a condenação é esta: a condenação é que rejeitaram a luz. Então não vai ser condenado porque a pessoa fez isso ou deixou de fazer aquilo, e também não vai se ser salvo porque a pessoa fez isso ou deixou de fazer aquilo. A pessoa vai ser salva porque ela crê em Jesus, ela recebeu Jesus como seu Salvador, ela crê em Jesus como seu Salvador, conforme diz João capítulo 1, versículo 12. E as pessoas vão ser condenadas porque elas rejeitaram a luz que é Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a condenação, tá? Então, mas o inferno não é o final, ok? Ela vai estar consciente no inferno a partir do momento que ela morrer sem Cristo. Mas o inferno não é a condenação final. A condenação final é o lago de fogo com enxofre, que aparecerá no julgamento, depois do grande trono branco de Cristo. Isso é uma questão apocalíptica, do grande trono branco de Deus, melhor dizendo, quando os homens, aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitarão, e todos aqueles que morreram sem Cristo comparecerão ante o trono branco de Deus e serão julgados segundo as suas obras. Mas segundo as suas obras, porque já houve a condenação porque negaram a Jesus, tá? E serão julgados pelos livros. Que livros? Os livros da Bíblia estarão presentes no grande trono branco para condenação das pessoas, porque elas rejeitaram a palavra de Deus, porque elas rejeitaram a luz de Deus, que são as ideias de Deus. A luz aqui no grego fala de ideias, que são as ideias de Deus. Então por isso elas precisarão ressuscitar, e ressuscitarão com seus corpos. A Bíblia diz que o fogo dará de si os seus mortos, a Bíblia diz que a água dará de si os seus mortos. Então elas ressuscitarão com os corpos mortais. E por que os justos precisarão ressuscitar? Porque também as bodas do Cordeiro, né, não é o prêmio final do justo. O prêmio final do justo é habitar em novos céus e em nova terra. O prêmio final do justo é habitar a nova Jerusalém, que descerá dos céus, porque este primeiro céu e essa primeira terra serão passadas. Quando o trono branco de Deus for estabelecido, a Bíblia diz que do cujo os céus e a terra fugiram, se enrolaram como um pergaminho e fugiram. E então passaram-se esse céu e essa terra que nós enxergamos. E depois então descerá do céu uma nova cidade,
novos céus, nova terra, onde os justos habitarão para sempre. Ali não haverá dor, ali não haverá pranto, ali não haverá ranger de dentes, ali não haverá tristezas, ali não haverá angústias. E é ali que nós vamos habitar. E por que haveremos de ressuscitar? Porque nós receberemos um corpo transformado. Agora, nesse momento de bodas de cordeiro, nesse momento de que as pessoas já estão no paraíso, lembre que elas estão debaixo do trono de Deus, clamando até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue. Neste momento elas estão de forma espiritual, porque o reino de Deus é espiritual, tá? Para estar nos céus, hoje no paraíso, você não precisa de um corpo físico, você precisa apenas do espírito, porque estamos falando de um paraíso onde é espiritual. Mas a nova Jerusalém, o novo céus, a nova terra, a cidade que descerá de Deus, é uma cidade onde nós vamos habitar com um corpo, mas um corpo transformado, um corpo incorruptível. Então, quando nós ressuscitarmos na vinda de Cristo, para adentrarmos as bodas do Cordeiro, nós seremos revestidos de um corpo imortal. O apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, por isso, nós ressuscitaremos com Cristo, para recebermos um corpo tal como é o corpo que Cristo já tem hoje. Jesus é o único ser humano dentro dos céus hoje com um corpo, porque ele recebeu um corpo glorificado, um corpo incorruptível, e será um corpo semelhante a este que nós vamos receber para habitar a nova Jerusalém. Aleluias! Isso é empolgante demais, isso é glorioso demais, isso é tremendo demais, amém? Também nós precisamos entender, amados, que nós vamos sair de um tempo que é um tempo cronos e vamos entrar em um tempo que é um tempo kairos, ou seja, um tempo cronometrado, né, pelo relógio, pelo tic-tac do relógio. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo que é dividido em 24 horas por dia, em 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por anos, 10 anos por década, 100 anos por século, 1000 anos por milênio e assim por diante. Esse tempo vai acabar. Assim, imediato ao momento que você morre, o tempo cronos, ele é eliminado da sua vida, ele acabou. Você vai entrar no tempo kairos. O tempo kairos é um tempo onde não há tempo. O tempo kairos é um tempo onde não há cronômetro, é o tempo da eternidade. Então veja só o que é interessante, respondendo também agora de forma mais lógica. O interessante é que aquelas pessoas que entrarem no kairos agora, é como se elas tivessem entrado no kairos junto com Abraão, que morreu há quase 4.000 anos atrás. É como se elas tivessem entrado na eternidade junto com Jesus, que morreu há 2.000 anos atrás. No kairos não há tempo, o kairos é eterno. Então quem chega no kairos hoje e quem chegará no kairos daqui a 100 anos, eles terão a impressão que entraram no mesmo momento no tempo de Deus. Por isso, nós necessitaremos ressuscitar tanto os que morreram em Cristo como os que morreram sem Cristo. Quem ressuscitará na volta de Jesus, na primeira ressurreição? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão então para a salvação eterna. Agora, os que morreram sem Cristo na condenação não ressuscitarão nessa primeira ressurreição. Eles ressuscitarão lá no estabelecimento do juízo de Deus, do grande trono branco de Deus, quando eles ressuscitarão a segunda ressurreição, que pertence àqueles que vão participar da segunda morte. Qual é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. É bom lembrar que a palavra morte significa separação. Então, quando nós morremos a primeira vez, nós nos separamos desse mundo material, desse mundo tangível, desse mundo que nós tocamos, que nós pegamos,
tá? Nos separamos dele, entramos para o mundo dos espíritos, para o mundo espiritual. Depois, a segunda morte é a separação eterna de Deus. Isso acontecerá para aqueles que morrerem sem Cristo. Ali sim é estabelecido o lago de fogo com enxofre, cujo próprio inferno será lançado no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo, a morte será lançada no lago de fogo, o anticristo será lançado no lago de fogo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor, que rejeitaram a salvação, a graça de Deus estabelecida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para você receber novos vídeos. E se você tem uma pergunta, escreve aí na descrição, nos comentários, a sua pergunta, e nós vamos tentar responder para você com uma visão bíblica, com uma visão cristã. Deus abençoe você, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.